Olá, muito boa tarde a todos vocês. Obrigado pela presença aqui no nosso canal Reviva, o canal de longevidade, que está aqui para esclarecer, para informar de uma maneira descontraída e leve. Estamos aqui. Olá, Vince. Humberto, a gente apresenta daqui a pouco. Vince, um dos Olá, idealizadores do Reviva. olá pessoal, boa tarde para todos. Vamos aqui para mais um programa, hoje com um entrevistado fantástico. A gente realmente está, a partir desses últimos episódios, a gente está começando a trazer entrevistas com bastante conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Léo, Vamos lá. Gente, é engraçado, né? Quando a gente está com pessoas assim que a gente conhece muito, que a gente gosta muito, que a gente tem afinidade, né? Parece que a gente está na sala de casa comendo bolinho e tomando café. Humberto, obrigada por participar da nossa live, da nossa entrevista. E aí, Humberto? Humberto é amigo de longas datas já, né? Mas se apresenta, Humberto. Eu vou te apresentar, não, que muita coisa eu sempre esqueço. Fala pra gente, conta quem é você, Humberto. Quem é você? Bom, o meu sonho seria chegar aqui e falar, eu sou Humberto Massarete, não precisava falar mais nada, né? Eu sou o Mark Zuckerberg, né? E pronto. Mas eu ainda não cheguei até aí, né? Conheço a Bel desde 2018. Eu vi essa moça fazer uma apresentação, fiquei encantado com o que ela falou. Aquilo mudou para mim uma percepção acerca de como era fazer pesquisa científica. Atlas TI, né? Atlas TI, belo software, belo software. Enfim. E, bom, eu sou professor, fui publicitário por um quarto de século. É bom que chega uma idade e você já começa a mudar, né? É igual peso. Eu não me peso mais em quilo, mas eu me peso agora em arrobas, né? E a mesma coisa, eu também já consigo fazer em década ou em frações de século. Então, por um século, eu trabalhei em propaganda, e de um quarto de século para cá, eu trabalho como consultor também, além de ser professor. Minha formação é na área de comunicação e SPM, né? E que mais não tem nada de assim de muito especial. Eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de criatividade. É isso. nossa, não é só isso, é tudo isso, né, Alberto? Eu estava pensando a mesma coisa, Vince. Eu falei, nossa, ele não falou um monte de coisa, mas tudo bem, porque senão ia entediar a gente um pouquinho, assim, ficar ouvindo ele falar o currículo, né? Alberto, fala para a gente um pouco como é que foi o início da tua jornada. Eu tenho curiosidade de saber o seguinte, quando você começou a trabalhar? Conta um pouco a história. Eu sou daquele tempo em que a gente começava a trabalhar bem cedinho, né? E o percurso era, no meu caso, foi, né, muito comum com alguns colegas. Começa como office boy, depois você vai galgando cargos dentro da empresa. Comecei aos 14, eu estou me falando aqui de 1973, comecei aos 14 anos e trabalhei numa pequena indústria perto de casa e é curioso como o mundo ele acaba criando conexões ou facilitando conexões. Um dia eu resolvi que eu queria algo maior. Eu fui numa agência de empregos que ficava lá no centro da cidade e quando eu cheguei, eu fiz a minha ficha, a moça falou, só vem comigo. O senhor não, né? Não era senhor ainda. Você vem comigo? Aí eu fui, eu falei, aguarda um pouco aqui que nosso diretor quer falar com você. Como assim, né? Aí veio um fulano e tinha o meu sobrenome, que eu nem sabia quem era, né? E ele era um primo de não sei quantos graus. Falei, cara, que legal. Eu sempre falo para a menina que chegou alguém com o meu sobrenome para me chamar, né? Ele falou, vou te mandar para um emprego muito bacana, né? Foi um emprego que fez a diferença para mim, foi um emprego muito bacana, que não era nada na minha área, e aí eu descobri que eu era bom de vendas e de cálculo, né? Na verdade, minha formação inteira na área de humanas, eu gosto muito de matemática e acho que as duas coisas se complementam, né? E isso ao longo da vida, né? Eu tenho muita facilidade. Eu trabalhei por 21 anos, lecionei por 21 anos na FAAP. E eu fui responsável por um curso lá que era o de tecnologia da educação. Então, eu fazia uma interface gostosa dentro da instituição, inclusive, né? O pessoal de TI gosta de falar em techniquez para intimidar o pessoal de RH. O pessoal de RH não pergunta porque fica intimidado, né? E eu fazia essa interface. Falava, olha, é o seguinte, o que ele falou é isso, tá? O que ele falou desse jeito aí complicado é simples assim, né? Aí o RH falava, o TI ficava com aquela cara, é o seguinte, agora eu vou explicar para você que só sabe ver aqui o 0 e 1, né? Então era muito legal fazer. E o fato de ter a formação em humanas e gostar de matemática
me fez entender muito bem, né? E, aliás, eu até não entendo por que isso não acontece em modo mais ampliado. Enfim, e foi nessa empresa que eu conheci um colega que me falava muito de publicidade e propaganda, e era meu momento, aos 17 anos, de fazer uma opção de vestibular. Aí fiz vestibular na ESPM, e daí foram 25 anos de propaganda. Eu entrei na ESPM em 77, me formei em 81. Em 82, fui convidado para substituir um professor que ia ficar um ano afastado para um tratamento. Eu falei, tá bom, né? Porque eu tinha curso superior e podia lecionar uma disciplina técnica, porque eu atuava naquela área. Eu nunca trabalhei em criação em agência, sempre foi em área técnica. E aí eu falei, tá bom, eu venho, né? Eles não achavam ninguém, é um ano, ok. Só que eu fui ficando, né? Fiquei na SPM por 6 anos, aí emendou com o FAP, depois outras instituições simultaneamente, e eu estou nessa brincadeira há 43 anos no ensino superior. Mas na empresa que eu comecei a trabalhar aos 15, a segunda empresa, eu tinha sido convidado para dar treinamento, porque eu explicava de uma maneira que as pessoas entendiam, especialmente a parte de cálculo, né? Uhum. Então, enfim, foi por aí. Aí, quando, aos 43 anos, a quarta agência em que eu trabalhava, ela fechou, eu descobri que, em 2002, a gente era velho, com 43 anos, para trabalhar em propaganda. Hoje é mais velho ainda, né? Hoje, já com 32, o plano já não é. E foi quando eu falei, bom, eu preciso continuar trabalhando, eu sou consultor. As pessoas acham super legal, pô, o cara é consultor, sou. Eu sou aquele cara que trabalha num monte de lugar, eu não tenho nenhuma lei social, eles pagam menos do que pagariam para um funcionário. Consultor é isso. Aí, uma vez, eu cheguei numa empresa, e aí eu falei, olha, eu tenho uma reunião, eu sou consultor. Aí a moça falou para mim, mas é da Jequiti ou da Natura? Aí eu falei, sem desmerecer. Sem desmerecer. Sim. Legal, e subiram de nível, porque o meu trabalho não é tão valioso quanto o delas, que o meu faz o quê? Eu ensino o cara, olha, lê esse livro e faz aquela atividade. Essa é uma coisa que vale mais do que eu faço, né? Humberto, é engraçado que você falou que você fazia essa mediação entre TI, RH e tal. Engraçado, né, Vince? Parece que as necessidades do mercado não mudaram muito, né? Porque a gente ainda precisa de gente que conecte pessoas agora mais do que antes, eu diria, né? Mas, pegando aqui um link com o que você disse, já, inclusive, o nosso telespectador, a pessoa que está nos assistindo, você já viu que ele já começou a carreira dele já dando um de migué diante do diretor da agência, Humberto. Que feio, né? Ou você era primo dele mesmo? Era o mesmo sobrenome. O cara falou, é a primeira vez que aparece um primo aqui, então eu vou te mandar para uma vaga bacana, porque ele falou, eu não vou te mandar de novo para ser office boy. Você vai ter um cargo um pouquinho acima, que era o assistente do assessor do assessor do assessor. Mas, ó, já que você contou tanta história para a gente, eu quero saber o seguinte. Conta para a gente, assim, se teve um momento muito marcante, um momento da sua vida profissional, que foi um divisor de águas, alguma coisa que impactou você para o futuro, tá? Não vale você dizer da sua experiência na área de criação da gente. Você falou que nunca trabalhou em criação, mas espera aí que a gente sabe que você trabalhou em criação, que você não pode falar marca, né? Mas a gente sabe que você criou, isso não vale, tá? Uma coisa bem impactante. Eu participei do processo, mas eu não era da área de criação oficialmente, né? Nós tínhamos uma reunião de brainstorming e uma conhecida marca de cachaça, o slogan saiu lá dentro e foi um palpite meu, né? Uma de cachaça e uma de motel, que eu sei, tá? Motel também. Mas conta pra gente o que marcou, alguma coisa marcante que impactou hoje na sua vida. Quando eu fui trabalhar na FAP, eu fui chamado para substituir outra pessoa. De vez em quando alguém morria, né? Isso acontece, né, a partir de uma certa idade. E aí eu fui convidado para substituir um professor que ele não tinha morrido oficialmente, morreu para a vida, mas ele estava, né, ainda respirava. E só que ele parou no tempo, eu falei, a gente precisa de alguém para... Aí eu entrei no meio do semestre, entrei em setembro. Na verdade, entrei no dia 17 de setembro de 1994. E eu entrei, e logo depois ia ter a Semana da Comunicação, e convidaram pessoas para fazer palestra. Aí eu cheguei, me sentei, eu sempre tive curiosidade sobre criatividade, mas eu nunca havia estudado o tema, né? Estou eu lá sentado, acabou que chegou um cara grandão,
uma cara estranha, falando alto pra caramba, né? Não, 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 não. Aí ele manda 3 perguntas, na lata, assim, né? Perdão, 3 frases, né? Mas uma delas foi uma pergunta. E essa pergunta mudou a minha intenção de vida. A pergunta foi: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu parei, pensei, falei, não posso falar o que estou pensando, né? Mas, caramba, a última vez, não lembro. A minha vida virou uma monotonia, virou uma repetição sem graça, né? Aí eu falei, vou começar a fazer 2 coisas, né? Estudar criatividade, porque eu quero ser especialista na área, né? Vou estudar criatividade e vou começar a fazer algo novo, pelo menos uma vez a cada 15 dias. Diminuir para 7 dias, diminuir para 3, e hoje eu tenho que fazer uma coisa nova por dia, pelo menos, né? Isso que eu estou fazendo agora é uma coisa nova. Eu não havia participado do canal Revivo, né? Esse cara, só para deixar o registro, a Bel conhece, é o Vitor Michalska, tá? Meu mentor. Uhum, fantástico. Uma sumidade, gente. Sim. E, Humberto, nessa tua trajetória profissional, quais eram os valores que, normalmente, para você, te pautavam na atuação, como valores? Bom, como a Bel me conhece, eu vou me permitir usar o meu politicamente incorreto aqui, mas assim, é porque tem a ver com sabedoria ancestral, né? Os meus avós, assim, eles foram professores que eles não têm ideia, né? E se eu falar muito, eu vou me emocionar, vou tomar cuidado aqui. Mas o meu avô, uma vez, falou para mim o seguinte, entre um monte de coisas que ele falava, né? Aliás, foi ele quem me deu o livro que me fez interessar por matemática, O Homem que Calculava. O Malcolm Calculava. Ele me deu de presente. Aliás, ele era vizinho seu, Bel, morava na Vila Prudente, né? O Homem que Calculava é um clássico, não? Clássico sensacional. Tinha que ser obrigatória a leitura, né? É verdade. E aí ele falou para mim, o homem tem que ter sempre a cueca e o nome limpos, sabe? Então, esse é um valor, a integridade. Eu não posso... e o meu pai falou uma vez para mim, né? Quando você for fazer a barba de manhã para trabalhar, você não pode ter vergonha da pessoa que está olhando no espelho, né? Então, eu penso que... Eu até conversava com a Ju esses dias, né? Não conhece? Aqui do lado. Eu falava assim, ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, né? Você pode... Né? Agora é a hora de aproveitar, não. É aquilo que você vai pegar... Uma vez me perguntaram, né? Passando no mercado, tinha um pacote caído no chão, né? Eu peguei e coloquei no lugar, né? Por que você pegou? Porque está no chão, né? Então, aquele tipo de coisa, eu não vou chutar para debaixo da prateleira, né? Dá para fazer. Então, esses são os valores, ética. E assim, criatividade sempre. Esse é um valor que eu carrego. Fantástico. Bel? E aí, me conta uma coisa. Eu fico ouvindo você, Humberto, eu te conheço bastante, e o Vince, Diga. é bem isso, viu? É bem isso. Engraçado que, assim, nesse projeto, Vince, a gente vai conhecendo as pessoas, conhecendo mulheres e homens, e eu não vou falar aqui de geração, porque isso é tema para outro encontro nosso, e também a gente não pode dizer a geração é ruim, eu acho que isso é uma falácia. Mas eu vejo um grupo de pessoas que a gente tem convivido nesse nosso projeto, aí no Projeto Reviva, que acalenta a alma enquanto sabedoria, gente. Parece que eu estou blá, 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 mas o Humberto é essa pessoa mesmo, essa pessoa de princípios. E como a gente está falando de princípio, você já falou aí de pessoas que te auxiliaram. Algum conselho, Humberto, te deram? Né? Você já mostrou alguns aí, mas profissionalmente, algum conselho alguém te deu que você, fora o do Vitor, que não foi um conselho, não foi direto para você, né? Mas alguém te deu algum conselho que te marcou? Bom, eu tenho para mim, eu escrevi alguns livrinhos, né, ao longo do tempo, e um deles que eu escrevi junto com a minha filha, com a Carla, é sobre falar em público. E a frase de abertura é uma frase da minha avó. Ela falou isso fora do contexto profissional, né? Talvez ela não tivesse nem a noção disso, mas coube muito bem para mim, né? Coube, inclusive, porque às vezes eu não sigo o conselho e quando eu percebo, eu falo, vó, boa. Quem fala muito dá bom dia para cavalo. Esse é um conselho, né? Então, é preciso saber ter a sabedoria para falar. E o outro foi o chefe, na segunda agência de propaganda em que eu trabalhei, chamado Roberto Testa, um grande amigo, um grande cara, sensacional. E eu lembro que uma vez eu comentava com ele, a gente estava falando sobre... Eu tinha
20, 21 anos, né? E ele me perguntou, Humberto, eu já era casado, tinha 2 filhos na época, né? E ele falou assim, você mora de aluguel, tal, como é que você está pensando em fazer, né? Como é que vai ser? Comprar uma casa, tal? E aí eu, todo arrogantão, com 21 anos, né? Falei, não, eu gosto da ideia de morar de aluguel, né? Eu posso mudar a hora em que eu quiser, né? Falou, não, você pode mudar a hora que você quiser ou a hora em que o seu senhorio quiser, né? Você tem que parar de pensar pequeno, tem que olhar e ter uma segurança para você, para a família, tendo a sua própria casa. Tá? Então, para de pensar assim. Bom, o resumo é que depois de 2 anos eu tinha conseguido dar entrada num apartamento, né? Não, acabei não mudando para esse apartamento, a gente vendeu, mas aí foi o meu processo de mudança, morava em São Paulo, né? Mudança aqui para Jundiaí, e aí foi quando a gente conseguiu dar entrada aqui no terreninho, depois fez na casa. Então, assim, foi o conselho. Eu sempre falo, ouça o que as pessoas mais longevas aqui, ó, esse livro eu gosto muito, longevo da Alice Egger, uma pessoa muito interessante também, porque eu participava do canal dela lá, também dando. O canal dela eu falava só sobre IA, né, para pessoas longevas. Uhum. E aí eu digo, ouça as pessoas, elas têm experiência, têm vida para contar e para dividir, né? Então esse conselho foi valioso para mim. Muito bom. E, Humberto, hoje você tem essa atividade tanto profissionalmente, você dá consultoria, você está lecionando também, mas, assim, no conjunto das suas atividades, mesmo aquelas não profissionais, Uhum. o que você faz hoje para manter essa vitalidade? Olha, eu já fiz coisas muito melhores, né? Eu sofri um acidente muito bobo em 2016, então eu parei de praticar futsal, que eu adorava. Eu cheguei a jogar até na seleção paulista e a estadual e na brasileira, né, de futsal, mas joguei 2 partidas em cada, né? Aí a minha mãe me falou assim, seu vagabundo, futebol é coisa para vagabundo, eu tinha 14 anos, você vai trabalhar, né? E manhinha, isso não é uma crítica, não, eu agradeço, né? Naquela época não se ganhava dinheiro mesmo, né? Nem no futebol normal, tanto menos ainda no profissional, no futsal. Então eu jogava com os amigos aqui, né? Os da minha idade aqui em Jundiaí. Aí eu sofri esse acidente, parei, não consigo mais correr, o acidente foi na perna, mas eu faço caminhada. Então essa é uma coisa que eu faço. Ingiro muito líquido, deveria ser água, né? Mas também não tem álcool misturado, não tem nada fermentado nem destilado. Negócio muito de suco, bastante, às vezes, refrigerante. E eu procuro ter uma alimentação pelo menos equilibrada, com alguma coisa de fibra e tal. E gosto de fazer pão de fermentação longa, natural, né? Porque eu acho que isso também ajuda por dentro. Leio bastante, durmo pouco, deveria dormir mais, durmo pouco. O que mais que eu faço? É isso. Aí tenho gatos. Os gatos me equilibram mesmo. Aí, é curioso que não passou nenhum aqui hoje, mas eu tenho muitos gatos, 5. O gato é aquele ser que diz que capta as energias negativas do ambiente. Mas você sabe que ele capta do ambiente e joga em você, né? Aí te ataca, tipo, essa coisa do gato. Amigo Humberto, o que te faz levantar todo dia? Bom, a primeira coisa que me faz levantar é que... É o corpo. É o corpo. Tem uma coisa que me faz levantar, né? Quer dizer, um dos 5 gatos vão passar em cima da minha cabeça, né? Aí eu acordo. Isso é uma coisa. Não, mas assim é bom. Naturalmente eu acordo, né? Com raríssimas exceções, sozinho. E eu acordo porque daqui onde eu estou falando agora, que é onde eu trabalho, né? Quando eu estou de casa, tem uma janela muito bonita e o sol nasce desse lado. Tá? E aí, quando eu vejo que o sol nasceu, eu já vou para a varanda. Tá? Porque, putz, o cara nasceu, o cara está ali, né? Vou fazer minha parte agora. Como é que eu vou mudar o mundo, né? Melhor, aqui tá com o meu trabalho de desenvolvimento de conteúdo, de aula, né? Palestra, o que seja, né? Isso é o que me faz. Me faz também acordar o fato de eu ter 4 netos que eu amo, que eu vejo menos do que eu gostaria pessoalmente, né? E 2 filhos, né? Claro. Eu vejo menos presencialmente do que eu queria, mas a gente se fala pelas vias virtuais, né? Isso é o que me faz levantar, enfim, né? O que me dá o vigor. Eu vou pegar um gancho nessa pergunta da Bel, justamente nesse sentido. Normalmente, o que a gente observa para profissionais que trabalharam 30, 40 anos aí no mercado e depois, de repente, se aposentam, e na aposentadoria, nem sempre eles têm um plano B ou um plano
que seja do que fazer. E hoje a gente sabe que a gente está tendo um aumento da expectativa de vida. Às vezes eu brinco com algumas pessoas que eu atendo já com essa faixa de idade, dizendo o seguinte: cara, você vai viver mais 40 anos, quase outra metade. O que você vai fazer, né? É. E aí a gente percebe realmente uma mudança, primeiro, de adaptação, ou seja, aquele vazio inicial, principalmente se foi uma pessoa muito ativa no mercado de trabalho, ela perde aquele protagonismo, perde o sobrenome da empresa, tem uma série de questões que acabam deixando ela sem saber claramente como é que ela se reposiciona, né? Nesse caso, você sentiu alguma coisa nessa mudança para consultor? Eu estava dentro de uma empresa atuando, aí você passou a atuar por conta própria como consultor. Isso já deu uma continuidade para você ou houve algum nível de mudança, de olhar mais para um propósito pessoal, valorizar outras coisas? Como é que você sentiu essa mudança? A grande pergunta. Talvez a minha resposta não seja a melhor referência, a primeira metade dela não. Porque eu tive uma oportunidade, foi gerada uma oportunidade, porque uma pessoa ficou sabendo que eu não estava no mercado de trabalho. Falou: eu preciso de uns treinamentos aqui, né? Agência de inovação, e eu viajei pelo Brasil dando treinamentos aí sobre criatividade e inovação, num projeto muito grande, um projeto que eu desenvolvi, acho que eu posso falar, né, para o Sebrae, que depois foi implantado em 10 mil empresas. Aí eu tive que fazer a pilotagem do projeto em 240 empresas. Viajei bastante para testar, isso aqui eu tenho certeza, né? 4 regiões do Brasil para testar, enfim. E então eu não senti a mudança de ritmo. Aliás, ficou até interessante. Toda hora aeroporto, toda hora viajando, conhecendo gente nova, experimentando comida regional, que eu não tinha ideia do que fosse, né? Então, isso foi muito valioso para mim. A sensação do controle, porque eu continuava trabalhando, né? Não havia me aposentado. Então, eu tinha controle de... Eu podia dizer assim: eu trabalho o horário que eu quero. Mentira, né? Eu trabalhava muito mais, inclusive no final de semana. Mas é você e você, né? Naquele caso, eu e eu comigo. No entanto, tem um trabalho do qual eu participo, um projeto, né, de uma das empresas do Sistema S, em que eu falo nas empresas que preparam seus profissionais que vão se aposentar. Eu vou explicar. É um programa maior que tem vários módulos, né? A mim compete falar da área financeira. Então, o que é a vida financeira, né? O que é a primeira coisa que vai acontecer? 10 segundos depois que você assinou lá a tua aposentadoria, vai tocar o seu celular e alguém vai te oferecer um empréstimo consignado, né? É infalível. E aí vai aparecer um monte de oportunidade e o teu padrão muda. Você vai ficar muito tempo em casa. Talvez a sua esposa não esteja acostumada com você tanto tempo em casa. Se você viveu a pandemia, ok, né? Já fez um pré-teste aí. Então, a gente precisa se preparar para isso. O meu paizinho, ele não se preparou. Ele se aposentou aos 44 anos, porque ele começou a trabalhar ainda mais novo do que eu. E tinha atividade, era metalúrgico, né? Ele se aposentou. Ele inventou um negócio muito legal, mas não patenteou. Ele era marido de aluguel, que a mulher dele falou, né? A segunda esposa: sai de casa, né? Então ele ficava fazendo reparo na casa dos vizinhos, tal, mas não recebia, né? Aí ele resolveu montar um boteco, só que ele tinha muito amigo, né? Então convidava os amigos, lá tinha mesa de bilhar. Não, pode jogar. Não, aqui é para minha conta, tal. Depois de 6 meses, ele e os amigos beberam. E aí ele falou: vou fechar, porque não tenho mais como. E ele acabou falecendo muito jovem. Então, se você não tiver, não creio que só porque ele não tinha uma atividade, mas isso contribuiu. Então, enquanto você mantém o seu cérebro trabalhando, né, a expectativa ela vai ser jogada adiante. E você tocou 2 aspectos que eu acho relevantes. Uma é você ter algo que fazer que faça sentido para você. Eu sempre comento uma experiência que eu tive trabalhando com um grupo de pessoas que tinham acabado de se aposentar, aí numa oficina na Unicamp. E normalmente eu tentava discutir com eles a questão de propósito e que projeto eles tinham naquele momento, né? E, curiosamente, a gente observava que até era variado, porque esse é um dado importante: as pessoas chegam de maneira única nesse momento. Lógico, você pode generalizar alguns pontos, mas cada pessoa chega de um jeito, seja do ponto de vista de saúde, seja do ponto de vista de relacionamento, seja do ponto de vista de financeiro, ou seja, tem várias situações, né? Então, e aí esse reinventar, esse se olhar
novamente para um outro propósito, sabendo que vai viver, inclusive, mais 20, 30 anos, talvez, isso é um grande desafio e a maioria das pessoas elas sentem esse impacto na virada. E aí eu perguntava para as pessoas, o que vocês vão fazer e tal. E eu conto sempre uma história muito interessante, porque foi bem icônica. Eu tinha uma senhora de 75 anos de idade, e ela, quando eu perguntei para ela o que ela queria fazer, ela falou, meu projeto é fazer um hotelzinho de cachorro e gato. Eu adoro cachorro e gato. Tudo bem. Então, daí, quando terminou a aula, eu falei, olha, eu peço que vocês agora chequem se o projeto de vocês está alinhado com o propósito de vida. Se tiver, vão em frente. Vocês vão vencer as barreiras. Se não tiver, ou muda o propósito ou muda o projeto. Aí, quando voltou na outra aula, todo mundo foi falando. Então, quando chegou, ela falou assim, professor, é o seguinte, eu fiz uma pesquisa essa semana. E na pesquisa eu descobri que as pessoas que levam cachorro e gato nesses hotéisinhos reclamam pra caramba. E nessa altura do campeonato da minha vida, elas vão falar, não tenho mais saco para aguentar, reclamações, né? Genial. E aí eu perguntei para ela, escuta, o que você vai fazer então? Olha, eu tenho uma amiga que faz boneco de pano e leva para o orfanato no final do ano, eu vou fazer isso. E fez, me mandou as fotos no final do ano, feliz da vida, ou seja, não tem uma regra, faça isso ou faça aquilo, mas tem que ser algo que faça sentido e é que até deu uma contribuição para o mundo de alguma maneira, né? Muito muito aí. E o segundo ponto que você falou, que eu acho que é importante, que você aborda para o pessoal, é a questão financeira. Porque quando a pessoa se aposenta, no nosso caso, pela aposentadoria pública, se ele não conseguiu acumular um determinado capital que ajude, ele de cara ele perde 1/3 da remuneração que ele tinha. E a manutenção do padrão de vida, a partir daí, já começa a ficar mais difícil. E, à medida que o tempo vai passando, hoje nós temos casos assim que estão virando, inclusive, notícia de jornais lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando as pessoas que tinham feito um fundo de pensão, bom tal, não está sendo mais suficiente, estão sendo obrigadas a voltar a trabalhar. Por quê? Porque o custo de vida aumentou e porque elas estão vivendo mais. Então, são questões realmente importantes, daí a relevância do que você acabou de colocar. Bel, você Teria um espaço para tréplica aqui? Tem, claro que tem. Vontade, pode falar à vontade. O espaço de tréplica aqui ele vem embutido com um auto-merchandising. Tudo bem? Beleza, ótimo. Na semana que vem, Bel, Vince, né? Eu estou lançando, junto com a minha colega Eliette Goldberg, lá de Porto Alegre, a gente está lançando um programa que é composto por um curso, um livro e uma mentoria, e o nome do nosso projeto é A Arte de Descascar a Cebola. Descubra seu propósito e deixe o seu legado. Ele é dirigido a pessoas de 40 anos ou mais, porque nós identificamos também numa pesquisa que as pessoas encontram um vazio. Tem repertório e conhecimento. Vou fazer o quê com isso? Eu achei genial a história dessa senhorinha aí. Genial. É exatamente isso que a gente gostaria que as pessoas descobrissem e é isso que a gente vai oferecer. Vai ser lançado agora, sexta-feira que vem, dia 30. Maravilha. Eu acho que o tema é pertinente. Eu tenho abordado também esse tema nas minhas palestras e trabalho que eu estou fazendo, porque realmente hoje a gente é da geração baby boomer, né? E a gente veio com um modelo dizendo, olha, é assim, você entra, trabalha, aposenta e morre. Matado, né? E morre logo depois da aposentadoria. Aí a gente é teimoso, já está vendo mais do que previsto, já está contrariando algumas coisas, mas a geração subsequente que vem a X, ela está agora no momento, está chegando aos seus 50 anos, está começando a pensar, bom, e aí, o que eu faço? Vou viver mais 50, como é que eu vou fazer? Então, eu acho que é válido esse tipo de reflexão, esse tipo de questão ser levantada, porque é realmente um momento que a gente percebe que as pessoas começam realmente a se questionarem. Muitos, por questão, entraram, fizeram carreira numa área, mas não era o sonho dele. Mas ele tinha que criar uma sustentação financeira e seguiu e tal. Aí chegou uma hora e falou, não quero mais fazer isso. O sonho era outro, queria fazer outra coisa.
E isso é um dos motivos. E o outro motivo, muita gente perde emprego nessa faixa de idade e não consegue se recolocar. E aí isso é um outro drama que acontece bastante também hoje, né? Então, são questões que é importante, porque é um momento de realmente de repensar, é um momento de planejar, pelo menos alguma coisa, se não planejou antes, se tentar se planejar. E a gente sabe que hoje ainda, por exemplo, no mercado de trabalho tem um etarismo muito grande, as pessoas ainda com dificuldade de, depois de uma certa idade, de conseguirem um emprego. Muitos querem continuar trabalhando, outros não, eles realmente fizeram um plano de vida para chegar uma hora e descansar, fazer outras coisas. Então, é um tema relevante, sim, é bem oportuno. Bel, Realmente. Inclusive, porque dentro dessa temática existem muitas faixas etárias, né? Como o Vince acabou de falar, com demandas ligeiramente diferentes, né? Agora me conta, se você pudesse falar com aquele rapaz lá naquela agência de emprego, ou aquele adolescente, aquele jovem começando a sua carreira, e pudesse dar um conselho para ele, qual conselho você daria? Aproveita e já diz para mim se esse conselho tem a ver com algum lema, alguma frase, alguma inspiração, alguma filosofia que você leva para a sua vida. Então, assim, um conselho para aquele jovem que você está olhando lá, o Humbertinho, e uma filosofia. Isso, de alguma forma, inspirou alguma filosofia na sua vida? Uhum. Tá. Bom, eu acabei aprendendo isso na porrada porque eu não consegui mandar essa mensagem para mim, né? Não sei se vocês sabem, mas como é que chama o cara que canta lá? O Sérgio... Canta o Menino da Porteira? Sérgio Reis. Sérgio Reis. Eu matei ele uma vez no Facebook. Eu matei, porque eu não conferi a fonte de um negócio que chegou para mim. E aí fica uma... Gente, morreu o Sérgio Reis. Não é exatamente o estilo de música que eu gosto, mas o cara é muito legal, né? E aí eu coloquei no Facebook. Daqui a pouco o cara, Humberto, um amigo que você conhece comum, o Evandro, né? Humberto, tira esse post do ar. Isso aí não é... Tirei do ar, né? E não foi a primeira vez. Depois, mais 2 vezes, eu acabei colocando coisa... Então, confere a fonte. Porque depois, quando a gente se transforma em pesquisador, né, lá no mestrado, a gente descobre que a fonte é valiosíssima, né? Tão valiosa que a inteligência artificial escreve pequenininho, em cinza, lá embaixo, né? Posso cometer erros, né? Confira isso daqui, né? Confira as respostas. Então, eu daria esse conselho, porque eu aprendi, demorou um pouquinho para aprender, confira a fonte, sempre. Cheque a fonte. E esse me fala um lema que você tem, um negócio que é um guia para a tua vida. É esse também, não? Retidão, confira a fonte, porque senão você pode acabar com a reputação de alguém, porque você não conferiu a fonte. Né? Quando você chega e fala, olha, o fulano de tal falou isso, mas ele falou... ontem ouvi uma notícia ontem, absurda, eu falei, não é possível, né? E começou a pipocar no Instagram, eu fui checar, aquela notícia não existe, exceto no Instagram. Então, ela não é verdadeira, né? E se eu tivesse replicado, e foi por pouco, né? Hoje eu não cometo mais isso. Se tivesse replicado aquilo, eu ia replicar algo que não era verdade, e por acabar com reputação, muita gente muito boa teve a sua Vida destruída. a vida profissional destruída, encerrada. Isso eu acho que hoje, mais do que nunca, né, Roberto, esse conselho é válido por conta da IA, por conta das mídias sociais. Eu acho que, infelizmente, tem um lado altamente positivo de avanço que trazem essas tecnologias, mas tem também essa questão de perder credibilidade nas informações, ou informações falsas mesmo, as fake news, que acabam, de alguma maneira, distorcendo e são tomadas como verdade. As pessoas desavisadas pegam, repassam, transmitem, aquilo vai criando uma verdade paralela, vamos dizer assim, né? E isso é terrível, realmente. A gente vai perdendo referências. Eu acho que é um conselho extremamente pertinente. Humberto, a gente está chegando no fim dessa agradável conversa nossa aqui. Eu acho que a gente poderia ficar mais tempo falando, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para a gente encerrar nosso papo, para o nosso pessoal que está assistindo a gente? Olha, das coisas que eu aprendi, né, ao longo do tempo aqui, uma é que, entre falácias, né, eu gosto da palavra que o Nobel usa, né,
assim, as pessoas falam, você está chegando à melhor idade, né? Eu não descobri qual é a parte melhor, exceto o fato de ter histórias para contar, né? Hoje, quando a caneta cai no chão, isso aqui eu tô plagiando o Mário Prata, né? Hoje, quando a caneta cai no chão, eu chuto para debaixo do armário. Antigamente, eu abaixava. Né? O Mário Prata, autor. Então, é claro que ela é muito melhor, né? Você está tendo oportunidade, vai viver mais tempo, passar mais tempo com as pessoas e deixar um legado. E quando a gente deixa um legado, como que eu abordo, né? Quando eu falo sobre esse meu projeto que eu faço com a colega lá do Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas, qual é o nome do seu bisavô materno? Ah, eu não sei. E do paterno? A bisavó? Não, não sei. Então, toma cuidado para você também não virar uma memória perdida e deixe algo de valor para o mundo. Tá? Então, isso é algo que, para mim, faz muita diferença. Eu quero deixar um legado, eu quero que os bisnetos lembrem de mim. Olha, eu que agradeço, realmente excelente. Vou passar a palavra para a Vel fazer o nosso encerramento, mas gratidão por você estar aqui com a gente. Amém. Vel? Gente, Vince, Humberto, eu queria agradecer também, né? Além de agradecer os nossos espectadores, as pessoas que nos assistiram, vão nos assistir, eu quero agradecer Vince e Humberto por esse bate-papo que realmente me deixou perplexo e muito legal, foi inspirador. E terminamos assim, agradecendo a você que tem nos acompanhado, que está nos acompanhando hoje, convidando a nos seguir, a se inscrever no canal, a estar aí seguindo os Vince, Humberto, me seguir nas redes sociais, porque tem muita história e muita coisa legal aí para compartilhar com pessoas de todas as gerações, até porque, né, Vince, quando a gente fala de longevidade, a gente fala da vida toda. Com certeza, com certeza. Valeu, gente. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.